Olá, eu sou o Dr. Fábio José Pereira da Silva, médico psiquiatra. Hoje falaremos a respeito de depressão na gestação, falaremos também de transtorno afetivo bipolar na gestação e puerpério e algumas outras patologias relacionadas a esse período. Bom, começando pela depressão na gestação. Quais são os fatores de risco para a mulher desenvolver um quadro destes, né? Então existem riscos relacionados à mulher, como a ansiedade materna, eventos de vida estressores, uma história de ter depressões prévias ou outros transtornos psiquiátricos correlatos, um precário suporte familiar, histórico de violência doméstica, gravidez se essa gravidez for não desejada ou não planejada, dificuldades financeiras, baixo nível social, baixo nível educacional, qualidade de moradia insuficiente e uso de algumas substâncias, seja nicotina, álcool, drogas, ou ter no passado um histórico complicado obstétrico frente a gestações anteriores. A gente sabe também que quando a mulher apresenta o quadro depressivo na gestação, ela tem um risco bem grande de apresentar um quadro de depressão puerperal, um assunto que será tratado pelo Dr. Luiz em aula adequada. É importante que a gente saiba também que 18% das mulheres com depressão na gestação não procuram qualquer tipo de auxílio. Muitas vezes por uma questão de preconceito próprio, muitas vezes por acreditar que aqueles sintomas eles fazem parte do período gestacional normal, né? Que aquelas oscilações de humor, aquela irritabilidade, cansaço, eles podem fazer parte da gestação normal. E muitos desses sintomas, de fato, eles podem ocorrer na gestação normal. O grande problema é quando eles estão juntos e quando eles têm uma repercussão para a vida daquela mulher bastante significativa. Durante a gestação, né, mulheres com a depressão, elas irão aumentar o risco para o bebê ter uma série de complicações, como baixo ganho de peso, baixa aderência ao pré-natal, ou seja, a mulher ela não vai seguir as orientações adequadas dos profissionais, ela não vai realizar exames ou outras intervenções no período recomendado, aumenta a chance de ter parto prematuro, e no bebê, após o nascimento, ele pode ter uma taxa de Apgar inferior ao adequado, ele pode ter uma menor circunferência cefálica, ele pode nascer prematuro, né, com baixo peso. Outro dado importante é que estudos já mostram que mulheres que têm quadros depressivos anteriores à gestação, ou seja, mulheres que engravidam tomando medicações, tomando antidepressivos, tudo mais, e que por ter um desconhecimento, por ter um temor, simplesmente param a medicação assim que se descobrem grávidas, tem um risco em torno de 70% de desenvolverem um novo quadro depressivo, né, de terem uma recaída. 70% é um número altíssimo. Então é preciso ficar bem atento a essas mulheres que estavam em depressão quando engravidaram e também nas mulheres que desenvolveram quadros depressivos durante a gestação. Os estudos a respeito, né, de medicações que podem ser utilizadas nesse período em que a mulher está deprimida durante a gestação, né, eles mostram que grande parte dessas medicações não apresentaram maiores riscos de malformações do que numa população geral. Ou seja, nas mulheres saudáveis, né, e mulheres utilizando essas medicações durante a gestação têm o mesmo risco de apresentarem algum tipo de malformação fetal. Também estudos com medicações antidepressivas do grupo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são o grupo de antidepressivos mais utilizados atualmente, não mostraram de maneira significativa, de maneira relevante, aumento de malformações fetais. A única medicação que apresentou alguma dúvida em uma pesquisa e tal, e por isso
ficou essa medicação meio de lado, meio em ressalva, mas depois outras pesquisas já mostraram que isso não era real, foi a paroxetina. Então, assim, de qualquer forma, a gente acaba evitando essa medicação por causa que levantou essa suspeita em algum momento, né? Os bebês de mães deprimidas apresentam dificuldades para dormir, apresentam dificuldades para se alimentar, para desenvolver a expressão vocal, a comunicação visual e até mesmo a socialização com outras crianças e adultos. Nos quadros de depressões leves durante a gestação, tendemos a optar pelo uso de psicoterapias, né? No caso, psicoterapias cognitivos comportamentais têm um nível de evidência bastante elevado. Nos casos de depressões moderadas, é a situação mais complexa, né? Em que assim, tem que se pesar muito bem os riscos e benefícios de se utilizar a medicação. E nos casos de depressões graves, normalmente a gente vai precisar utilizar medicação. Os benefícios de utilizar os medicamentos vão ser superiores aos riscos de utilizá-los, né? A questão da escolha, né, como já falamos, tem que ser compartilhada nesses casos, né? Tanto entre os profissionais como com a família. Também podemos tratar essas mulheres em quadros depressivos com a eletroconvulsoterapia, que é cercada de bastante estigma, de bastante preconceito, mas que é uma modalidade terapêutica bastante efetiva e bastante segura nos dias de hoje. Então, assim, se necessário, quadros que não têm uma melhora com a medicação ou quadros em que existe um risco significativo de suicídio, às vezes escolhemos pela eletroconvulsoterapia. Ela não vai causar qualquer tipo de problema para o bebê. E na próxima aula falaremos a respeito de transtornos afetivos bipolares no período da gestação e puerpério. Estejam bem, até a próxima aula.